Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Professor Patrick aqui, e nesse vídeo nós iremos corrigir as atividades de matemática da semana 2 do Plano de Estudo Tutorado, volume 4. A unidade temática, objetos de conhecimento, habilidade, conteúdos relacionados e o tema integrador estão aí na tela de vocês. Então, na questão 1, no lançamento de duas moedas não viciadas, qual a probabilidade de sair coroa nas duas faces viradas para cima? Escreva a resposta em forma de fração irredutível, número decimal e porcentagem. Então, a primeira coisa, o que significa uma moeda ser não viciada? Então, essa moeda ela vai ter uma face que vai ser cara e a outra que vai ser coroa. Então, vamos fazer a árvore de possibilidades que nós vimos lá na semana 1 desse PET 4. Então, eu lançando a primeira moeda, pode cair cara ou coroa. Se cair cara, a segunda moeda pode cair cara ou coroa também. Então, aqui nós temos duas possibilidades. Cara, cara ou cara, coroa. Da mesma forma, se cair coroa na primeira, na segunda pode cair cara ou coroa. Então, nesse caso, nós temos mais duas possibilidades. Coroa, cara e coroa, coroa. Então, observando a nossa árvore de possibilidades, no lançamento de duas moedas não viciadas, nós temos 4 possibilidades. Esse é o nosso espaço amostral. Só que ele quer a probabilidade de sair coroa nas duas faces, ou seja, coroa, coroa. Dessas 4, qual que é a possibilidade? É 1/4, tá? Então, nosso espaço amostral total é 4 possibilidades. E coroa, coroa, a chance de sair esse evento é apenas 1/4. Então, aqui já está em fração irredutível. Se nós formos transformar isso em número decimal, como que transforma? Pega o numerador 1 e divide pelo denominador 4. Isso daqui é o mesmo que 0,25. E se nós formos transformar em porcentagem, isso é o mesmo que 25% de chances de, no lançamento de duas moedas não viciadas, sair coroa nas duas faces. Mas sempre eu vou precisar fazer essa árvore de possibilidades aqui? Eu não precisava, eu poderia agir da seguinte forma. Lembra do nosso princípio multiplicativo da contagem? Então, aqui nós temos as duas moedas, o sinalzinho de vezes. Aqui pode cair cara ou coroa, duas possibilidades. Aqui cara ou coroa também, duas possibilidades. 2 vezes 2, 4 é o espaço amostral total. E o nosso evento é coroa e coroa. Eu tenho uma possibilidade de coroa aqui e uma aqui. 1 vezes 1 é 1. Então, vai dar 1/4. Seria desse tipo aqui, Então, esse aqui é o nosso princípio multiplicativo. Só que nós poderíamos escrever esse princípio multiplicativo da seguinte forma. Então, já vamos deixar em forma de fração. Já está feito o exercício aqui, tá, pessoal? Só que aqui a gente escreveu todas as possibilidades. Daqui para frente a gente não vai escrever todas as possibilidades mais não, tá? Então, imagina que eu tenho as duas frações, uma vai estar multiplicando a outra. Embaixo é o espaço amostral, então aqui é 2 e aqui é 2, porque cara ou coroa, cara ou coroa. E aqui em cima o evento, eu quero coroa aqui, eu quero coroa aqui. 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2, 4. Cheguei no mesmo 1/4 que eu tinha aqui. E se eu for transformar, 0,25 e 25%, ok? Então, vamos agora para a questão 2. A questão 2 agora nós já vamos abordar o dado, tá? Então, ele é um dado comum de 6 faces, então cada uma das faces está numerado de 1 a 6. Então, o espaço amostral, que a gente chama de U, ele é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. O espaço amostral, então, são 6 possibilidades, tá? Então, no lançamento desse dado, calcule a probabilidade de
escreva a resposta em forma de fração irredutível, número decimal e porcentagem. Então, letra A, nós vamos escrever qual que é a nossa possibilidade de obter a face 3 virada para cima. Então, nós temos uma fração. O nosso espaço amostral, ó, é 6, que são as 6 possibilidades que o dado tem de cair face virada para cima. Só que agora, qual que é o evento? A face 3. Quantas faces 3 que o dado comum tem? Uma face 3 só. Então, a resposta é 1/6, já é uma fração irredutível. Se nós formos transformar em número decimal, 1 dividido por 6, ele dá 0,1666. E é uma dízima periódica, não tem fim. E se nós formos transformar em porcentagem, isso daqui é a mesma coisa que 16,666 também é uma dízima periódica, por cento. Tá? Então, essa aqui é a letra A. A letra B, obter a face de um número par virada para cima. Então, nosso espaço amostral, ó, é 6. Quais são os números pares que nós podemos ter? 2, 4 e 6. Então, são 3 possibilidades. É uma fração irredutível? Não. Eu consigo dividir, ó, numerador e denominador por 3. 3 dividido por 3 é 1. 6 dividido por 3 é 2. Então, a fração irredutível é 1/2. Isso daqui, se eu for dividir, eu vou encontrar o número decimal 0,5, que é igual a 50%. Então, no lançamento de um dado comum, eu tenho metade das chances, ou seja, 50%, da face virada para cima ser par. Agora, letra C. Letra C, obter a face 4 virada para cima. Então, vai ser igual a letra A. Ó, eu tenho 6 chances, 6 possibilidades no meu espaço amostral. E agora eu quero a face 4. Quantas faces 4 vai ter? Uma. Se eu fizer isso, ó, 1 dividido por 6, vai ser o mesmo resultado da letra A. 0,1666. E se eu for transformar em porcentagem, 16,666%. Letra D. Obter a face de um número primo virado para cima. Então, meu espaço amostral é 6. E quais são os números primos que nós podemos ter? 2, 3 e 5. São 3 números primos, igual a letra B. Ó. Eu consigo simplificar essa fração. 3 dividido por 3 é 1. 6 dividido por 3 é 2. 1/2 é o mesmo que 0,5, que é o mesmo que 50%. Letra E. Letra E é a face de um número ímpar virada para cima. Então, a mesma coisa. 6 no espaço amostral e número ímpar. Quais números ímpares que eu posso ter no lançamento de um dado comum? 1, 3 e 5. São 3 possibilidades. Eu consigo simplificar. 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2. 1/2 é o mesmo que 0,5, que é o mesmo que 50%. Letra F. Obter a face de um número menor que 3 virado para cima. Então, meu espaço amostral é 6. E quais são os números menores que 3 que pode ter? 1 e 2. Então, são duas possibilidades. 2/6. Eu também consigo simplificar essa fração dividindo por 2. 2 dividido por 2, 1. 6 dividido por 2 é 3. Então, a fração é 1/3. Se eu dividir 1 por 3, eu vou encontrar um número decimal. 0,333 é um número... é uma dízima periódica, infinita, né? E se for calcular em porcentagem, é o mesmo que 33,333%. Letra G. Obter a face de um número divisor de 6 virado para cima. Então, meu espaço amostral é 6. E quais são os divisores de 6? Entre 1 e 6. 1, 2, 3 e o 6. Então, são 4 possibilidades. Ó. Eu consigo simplificar aqui, ó, essa fração dividindo por 2. 4 dividido por 2 é 2. 6 dividido por 2 é 3. Encontro a fração 2/3. Se eu dividir 2 por 3, eu vou encontrar a dízima periódica, o número decimal 0,666. E isso é o mesmo que 66,666%. E por último, na letra H,
obter a face de um número maior ou igual a 5 virado para cima. O meu espaço amostral é 6. Quais são os números maiores ou iguais a 5? Nesse caso, só o 5 e o 6. São duas possibilidades. Ó. Então, eu consigo simplificar dividido por 2 essa fração. 2 dividido por 2 é 1. 6 dividido por 2 é 3. Caiu no mesmo caso anterior que a gente viu. 1/3 é o mesmo que 0,333, que é o mesmo que 33,333%. Questão 3. Considere todos os números de 3 algarismos distintos formados pelos algarismos 1, 2 e 5. Qual a probabilidade de, ao escolher aleatoriamente um desses números, o algarismo 5 ter valor posicional 500? Então, o que significa esses distintos? Os distintos, eu não posso ter esse número, por exemplo. Ele tem 3 algarismos, mas eu estou repetindo o número 1, tá vendo? 1, 1 e 1. Eu também não poderia ter esse número, 1, 2 e 2. Eu estou repetindo o número 2. Então, em cada um dos números, eu vou ter que ter um algarismo 1, um 2 e um 5. Então, quais são as possibilidades que eu vou ter para escrever? Vamos escrever aqui os números? Então, esse daqui eu não posso usar. Então, começando com 1. 1, 2 e 5, que é o 125. 1, 5 e 2, que é o 152. Não tem mais possibilidades. Agora, começando com 2. Eu tenho 215 e o 251. Começando com 5. Tenho 512 e o 521. Então, essas são todas as 6 possibilidades possíveis, tá? 6 possibilidades possíveis. E eu quero a probabilidade de, ao escolher aleatoriamente um desses números, o algarismo 5 ter valor posicional 500, ou seja, o algarismo 5 estar na casa das centenas. Então, em quantos casos que acontece isso? Acontece aqui e aqui, em 2 casos. Então, na hora de calcular a probabilidade, o meu evento vai ser 2 e o meu espaço amostral, 6. Então, eu consigo simplificar isso daqui, dividindo por 2 e por 2. Isso é o mesmo que 1/3. Se for escrever em número decimal, é 0,3333. E se eu for escrever em porcentagem, 33,3333%. Questão 4. O último algarismo da placa de um automóvel é par. Responda. Qual a probabilidade desse algarismo ser 0? Então, letra A. Qual que é o espaço amostral? Números pares. 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, terminando em 0, 2, 4, 6 e 8, o número é par. Então, tem 5 possibilidades. Qual que é a probabilidade desse algarismo ser 0? Então, é 1 sobre 5. Se eu for transformar 1/5 em número decimal, é 1 dividido por 5, que é 0,2, que é o mesmo que 20%. Então, eu sei que esse número, o último algarismo dessa placa é par, e a probabilidade de ele ser 0 é 1/5, ou seja, 0,2 ou 20%. Letra B. Qual que é a probabilidade desse algarismo ser 5? O meu espaço amostral é 5. Só que o meu evento é esse algarismo ser 5, mas 5 é par ou é ímpar? 5 é ímpar, e eu sei que esse número é par. Então, a minha probabilidade aqui é 0 sobre 5. Isso daqui é a mesma coisa que 0, que é a mesma coisa que 0%. Ou seja, nunca que, se o último algarismo da placa de automóvel é par, nunca que esse algarismo é 5. Tá? E na letra C, qual que é a probabilidade desse algarismo ser 8, 2, 4, 6 ou 0? Então, se você perceber aqui, eu falei o quê? Todos os números pares. Então, meu espaço amostral é 5 e eu falei todos os 5. Então, 5 dividido por 5 é a mesma coisa que 1, ou seja, é o mesmo que 100%. Na questão 5, era para citar alguns serviços atuais que utilizam cálculos de probabilidade e são importantes para a sociedade. Então, assim que eu vou deixar para vocês fazerem uma pesquisa, tá? Então, vou deixar aqui, pesquisar. Não vou colocar aqui a resposta para vocês. Vocês dão uma pesquisada lá
e escrevam aí no pet de vocês a resposta da questão 5. Agora, na questão 6, 2 dados de 6 lados são lançados. Qual que é a probabilidade de que a soma dos 2 dados seja 9? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos calcular o nosso espaço amostral. Então, se nós formos calcular nosso espaço amostral, ele vai ser igual, se nós fizermos a combinação, ó, imagina que eu tenho um dado aqui, eu tenho outro dado aqui, eu tenho 6 possibilidades aqui, 6 aqui, 6 vezes 6, o meu espaço amostral é 36. E o meu evento é o quê? É que a soma dos 2 dados seja 9. Então, pensa comigo. Vamos descrever aqui quando que a soma dos números nas faces dos dados vão ser 9. Se tiver 1, o máximo do outro é 6. 1 mais 6 é 7, não tem como ser 9 com uma face sendo 1. O mesmo com uma face sendo 2, porque 2 com 6 é 8, não dá 9. Então, se na primeira face tiver 3, no segundo eu posso ter 6. Então, 3 mais 6 igual a 9. Se eu tiver 4 e no outro tiver 5, 4 mais 5, 9. Se eu tiver 5, no outro tiver 4, 9. E se eu tiver 6, no outro tiver 3, dá 9 também. Então, no total, o nosso evento são 4 possibilidades. Então, fazendo isso, em forma de porcentagem, nós vamos escrever em fração primeiro. 4 de 36. Eu consigo simplificar, eu consigo dividir por 4, tanto o numerador quanto o denominador. 4 dividido por 4 dá 1. 36 dividido por 4 dá 9. Em número decimal, o nono é o mesmo que 0,11, e é uma dízima periódica. Em forma de porcentagem, é o mesmo que 11,11. Continua, tá? Por cento, que é a letra C. Com isso, nós terminamos a correção da semana 2 do PET 4. Até a próxima. Tchau, tchau.